Na mensagem Envergonhados dele, ele falou essa mensagem em julho, eu creio que de 1965, pouco antes dele partir, contando aquela experiência que ele foi à África. Ele diz: às vezes parece difícil, como outro dia, nessa viagem para a África. Eu estava tão certo que eu estava movendo na vontade de Deus, porque há um ano atrás eu estava lá embaixo no sul, tendo uma série de reuniões, e eu pensei, vindo daquelas organização que disse: você pode vir através dos homens cristãos de negócio, mas não teremos nada a ver com isto. Olha a posição do profeta, o desejo que o profeta tinha de ir na África, salvar vidas, encontrar almas para ser levada a Jesus Cristo. Mas pelo fato de ele estar sendo patrocinado pelos homens do Evangelho completo, os homens de negócio do Evangelho completo, aquelas pessoas que, ainda que visse o seu povo carente, as pessoas precisavam de Deus, precisavam de Cristo, mas só pelo fato de ele ter vindo por esta via dos homens do Evangelho completo, nós não queremos ter nada a ver contigo. Você veja, irmãos, que muitas vezes nós criamos antipatia das pessoas sem conhecer o seu espírito, sem conhecer o seu coração e a forma como ele age para ajudar o povo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que essas vidas realmente, que precisavam de Deus, tinham uma porta, e essa porta não se abria. Por causa de quê? Razões particulares que eles tinham para não a receberem o profeta de Deus. Eles tinham razões para isso. Bem, eu não quero colocar aqueles homens bem vocês sabem, fazer um conflito. Eu quero fazer com que eles se sintam bem um com o outro. Então, eu simplesmente disse: bem, lhe escrevi uma carta, eu disse: recordem, eu tenho tentado entrar na África por anos, outra vez, sentindo que o meu ministério não terminou na África. Eu não tenho nenhuma... Por que teria eu que ir à África quando eu tenho 600, 700 cidades bem aqui nos Estados Unidos me chamando? Vem, aqui mesmo, sem falar no Canadá, México ou quaisquer desses lugares. Por que devo eu querer ir ali? Mas é algo no meu coração que me empurra para a África. Se fosse traduzir hoje para algum, diria assim: é vaidade, ele quer mais igreja, ele quer ser popular, ele quer expandir o seu ministério além dos Estados Unidos, ele quer aparecer, ele quer ser um grande homem, e por isso... Mas veja, que não era a realidade que estava no coração do profeta. No coração do profeta estava o maior desejo de Deus, como ele disse: Deus me dirigiu a isso, um desejo de ir ali, levar vida para aquelas almas famintas, aquelas pessoas que precisavam. Não tinha outro objetivo na vida do irmão Branham do que esse, de ser uma bênção nas mãos de Deus, para levar as pessoas a encontrarem a Jesus Cristo, a encontrarem a salvação. Se ele tivesse discernido o coração do profeta, o espírito que estava no profeta, ele teria sido de grande bênção, de grande ajuda para o seu próprio povo, para a sua própria igreja. Mas eles preferiram simplesmente boicotar as bênçãos de Deus para o seu próprio povo por interesses particulares, por divergências particulares, e o próprio povo não sendo abençoado, deixando de ser abençoado, porque sua liderança não aceitava a forma como estava chegando ali. Ali, aquelas pessoas, há algo sobre elas que eu amo. Eu desejo ir somente para as pessoas de cor, exclusivamente. E há algo em muito deles. Aqueles líderes não sentem que eu devo fazer isto. Eu desejo ir até meus amigos de cor. É ali onde o Senhor me tem chamado. E eles estão necessitados. Muitas daquelas pessoas,
aquelas pessoas brancas, pode ter médicos e tudo mais, mas aqueles pobres nativos que vivem ali fora estão apodrecidos pela metade. Eu sinto que são eles que parece que receberão isto. São eles. Há algo sobre isto. Você chega a um ponto que você é tão inteligente, que você conhece tudo, então Deus não pode fazer nada com você. Mas se você chegar a um lugar que você está desejando ouvir e aprender, então é a hora de Deus se mover e falar com você. Mesmo na miséria, mesmo na necessidade, seus corações estavam duros e não queriam aprender. Que é o que nós estamos vendo hoje. Mesmo com essa pressão que o mundo está passando, os corações continuam endurecidos. As redes sociais, as palavras duras uns contra os outros, continua a mesma coisa. Deveria aproveitar esse momento, por exemplo, que o mundo está passando por isso, e não ser como esses africanos, né? Líderes africanos, que não tinham o coração amolecido para ver o seu próprio povo ser abençoado. Que lástima, né? Que lição nós podemos tirar disso aqui, dessa mensagem, envergonhados dele? Então, olha o que o profeta disse. Então eu lhe escrevi uma carta de volta e lhe disse que, eu disse, recordem, no dia do juízo, deixar aquelas mãos ossudas, estendidas da fumaça, te condenarem. O sangue dele estará sobre vocês, não sobre mim, porque eu tenho tentado por cerca de 10 anos a voltar. Você sabia que quando você impede uma bênção de Deus chegar a um filho de Deus, você vai responder no juízo por isso? Porque essas mesmas mãos se levantará no juízo contra ti, que impediu, por motivos políticos, motivos particulares, por razões. Eu não quero fechar esta veia das bênçãos de Deus para chegar ao nosso povo. Eu quero que Deus tenha a liberdade de encher o nosso povo do Espírito Santo, a dar ao nosso povo a condição de ver uma vida correta, uma vida santificada, uma vida vitoriosa. Mas o profeta disse, naquele dia, quando essas mãos foram levantadas, essas mãos ossudas, esses homens de cor, mulheres, sofridos, ali, ele disse, eu não vou responder por isso, vocês não permitiram que a minha mensagem chegasse até aí, vocês serão responsáveis por todas essas almas. Olha, o profeta diz que nós, ministros, temos sangue em nossas mãos. São vidas que estão em nossas mãos, a responsabilidade que nós temos para levar as pessoas a palavra e não impedi-las de ser abençoadas. Então, quando coloquei aquela carta no correio, voltei. Algo me disse, veja Sidney Jackson, faça uma viagem de caçada. No mesmo tempo, o senhor falou com o Sidney Jackson e disse, Leão, Juba Amarela, irmão Brana, acampamento Durban, grande reunião. Ora, ele estava aqui, e ele falou com vocês aqui. Por falar nisto, nós batizamos. Ele estava firmemente contra esse batismo no nome de Jesus Cristo, e sua esposa estava pior do que ele. Ela simplesmente ia embora. Você podia, estou lhe dizendo, eu nunca vi pessoas mais devotas. Eles têm cerca de 150 ministros ali, batizados no nome de Jesus Cristo, e eles estão simplesmente incendiando o país. A mensagem está simplesmente varrendo a África por todas as partes. Piloto e grandes homens vindo, sendo batizados no nome de Jesus Cristo. E então quando comecei a ir, estou lhe dizendo, eu nunca tive problemas em toda a minha vida para tentar entrar ali. E então, na última hora para ir, aqui estava escrito de um lado a outro em cima do meu visto. Não pode realizar qualquer espécie de serviço religioso. Pode somente caçar. Isso era a lei. Bem, então, isso acabou de estragar a coisa. Mas eu disse, não importa o que o diabo faz, eu não posso responsabilizar-me pelo que o irmão Jackson disse a respeito
de leão, juba amarela, e isto, aquilo, outro. Eu não posso responsabilizar-me, mas eu realmente sei que Deus me mandou ver a Sidney Jackson e ir caçar. Eu disse, eu vou. E às vezes, eu tive uma das maiores viagens. Eu descobri o que era o problema. Agora, eu penso, em outubro, o Senhor permitindo, eu posso voltar e ter a reunião e tudo mais, cooperação total e tudo mais. Vem na África. Agora, eu cheguei no fundo disto e descobri onde estava, o que causou isto. Aqui em cima escrevendo, este aqui tem isto para dizer, e alguém tem algo para dizer, e este ali. A melhor coisa a fazer é descobrir nós mesmos. E eu sabia onde estava o problema e qual era a razão disto. Era por causa da aglomeração de tantas pessoas e o governo não permitia isto. Mas quando ele falou, eu creio que nessa mensagem um pouco mais adiante, ou antes um pouquinho, ele estava dizendo que era apenas um pregador que havia escrito uma carta, diz, nós da África não queremos você aqui. Ele tomou isso no plural, como se ele fosse o principal bispo que tinha todo o poder para impedir o profeta de entrar ali. Veja o orgulho do homem, o tamanho do homem. Nós não queremos. Eu descobri que não era a maioria dos pastores da África, era apenas um que estava nessa condição e tomando a posição em nome de todos, como se todos estivessem na mesma posição dele. Mas Deus se encarrega de desmascarar todas as armadilhas que o diabo faz, porque Deus tem um plano, você não pode ir, você vai só caçar, ele disse, mas eu vou. Agora, se os homens cristãos de negócios, ou qualquer organização que nos traga para dentro, então o governo automaticamente, porque isto, a organização está representada com o governo envia proteção militar. Se houver 25 homens fora de uma denominação, 25 fora de outra, mesmo assim, eles não receberão isto. Isso tem que ser o cabeça desta organização. E os homens cristãos de negócio é uma organização não sectária, representando todas as igrejas. Dr. Simon, o cabeça deles ali, um homem muito bom. Eu tenho que encontrá-lo para conversarmos, e eles estão tomando as reuniões, e o restante das igrejas está se ajuntando. Vem, eu creio que teremos uma das maiores reuniões que já teve na África. Isso foi em julho de 1965. Mas meu ponto era esse. Quando você sabe que você está tentando fazer o que é correto, a primeira coisa é se você se sente dirigido a fazer qualquer coisa. Então examine isto com a palavra e veja se isto está certo com a palavra. Então não deixe nada fazer com que você pare. Não me importa quantas rodas o diabo coloca no caminho. Simplesmente siga em frente, bem por cima delas. Convicção. Ainda nessa mensagem, no parágrafo 31, ele diz assim, eu disse à minha esposa e disse ao irmão Wood, quando cheguei aqui, alguns amigos que encontrei ontem, eu tenho tido cerca de 5 anos aqui que dificilmente eu soube o que fazer. Tem sido uma nervosa, vem. O avivamento, ele mesmo, entre as igrejas, tem morrido. Todos sabem disso. Você sente isso nesse tabernáculo, você sente isso por todas as partes. Há um baque, a morte caindo. Há algo que simplesmente não está certo. É porque o entusiasmo do avivamento tem se afastado do povo. Vá às igrejas, você os vê assentados ali, e o pastor tropeçando ali por causa de uma mensagem, algo ou outro. E a primeira coisa que você sabe é que ele se desvia para alguma espécie de facção, que eles terão algo. Parece haver um golpe mortal por todas as partes. 1965, palavra do profeta de Deus, incluindo o próprio tabernáculo Brana, que estava nesta situação. Billy Graham observou isto. Oral Roberts, o Sr. Allen, teve algum problema com você, como vocês sabem. Oral Roberts tem aquele edifício de 50 milhões de dólares e tudo mais ali. Ele tem uma escola. Bem, ninguém está no campo
agora. Então nós vemos, meus amados, e povo de Deus, que nós temos que voltar a esses princípios do profeta, que tudo que o Mombrana falou, ele falou para o seu tempo, ele falou para dali 10 anos, 20 anos, e falou também para o nosso tempo, e encontrar essas profecias, essa palavra correspondente a nós, para nós nos situarmos dentro do tempo, como nós temos ouvido aqui, dentro da linha do tempo, onde nós estamos, para saber defender, saber qual é a nossa posição diante de Deus, diante das circunstâncias que têm vindo para a terra hoje. Se nós não alinharmos com a Bíblia, a mensagem do profeta, para nos encontrarmos dentro desse contexto, nós realmente não sabemos para onde estamos indo. Observem, falando da mensagem, a prova de sua ressurreição. Ele diz assim, observem, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nem peixe. Bastante desencorajador. Na manhã seguinte, bem cedo, no culto do nascer do sol, eles olharam para a margem e ali estava Jesus. Mas eles não o reconheceram. Essa é a parte mais triste. Eles não o reconheceram. Uma noite, o velho barquinho estava prestes a afundar no mar, numa tempestade. E aqui vem o amado Senhor andando em direção a eles. Eles disseram, ó, vai embora. É um fantasma, é assustador. Nós não queremos nada com isso. A única coisa que poderia ajudá-los estava perto deles e eles estavam com medo dela. Deus enviando o socorro, Deus enviando o avivamento, Deus enviando a palavra, Deus enviando o livramento, e eles não podiam entender ou compreender que ali estava a sua vitória. Eles queriam que esse fantasma fosse embora e era a solução do problema. A questão é esta, é fantasma para muitos, porque eles estão olhando de longe, estão todos agitados pelos problemas, pela tempestade, pelos males, eles não têm tempo para focar realmente o que é que está chegando para salvá-los, para ajudá-los. Então, é claro que um povo nessa condição, sem uma liderança, porque Jesus não estava no barco, sem uma liderança, embora bons homens, bons apóstolos, homem escolhido a dedo, mas sem uma liderança, agitados, não poderiam reconhecer nem mesmo o próprio Senhor que veio para ajudá-los. E eu posso dizer isso a vocês hoje, que não receberam o Espírito Santo. Eu sei que no meio da igreja nós temos muita imitação. Temos muitos que fingem ter o Espírito Santo quando não têm. Isto é certo. Então, vocês têm isso no seu meio também. Afirmam ser membros da igreja e não são. Isso é certo. Então, onde há prós, há contras. Lembre-se disto. Onde há um negativo, há um positivo. Onde há um dólar falso, há um verdadeiro. E onde há alguém imitando e fingindo ter o Espírito Santo, há um Espírito Santo genuíno. Lembre-se disso. E a única coisa que te ajudará, aquilo que te livrará, aquilo que te tirará da prisão de seus hábitos, vai tirar da prisão do medo e da contrariedade. Aquilo que te livrará do câncer e fará de você uma criatura viva novamente. Aquilo que te ressuscitará nos últimos dias está perto de você. E você está com medo. Não tenha medo. É Ele, diz o profeta na mensagem, a prova de sua ressurreição. Que maravilhoso, não é? Não é maravilhoso servir o Senhor? Não é maravilhoso nós conhecermos essas verdades que têm sido trazidas para nós, para nos sustentar nesta hora do vendaval, nesta hora realmente da tempestade? É nesta hora que vamos provar realmente. É um povo que tem a coragem. O medo estava com os 10 espias, mas a coragem estava com Josué e Calebe. Havia aqueles que estavam encorajando o povo, estavam levando o povo a dizer, nós vamos vencer essa tempestade, nós vamos vencer o Jordão, nós vamos vencer o gigante, nós vamos vencer tudo isso. E há outros dizendo, não vale a pena, não gaste seu tempo para isso, nós não precisamos disso, está muito bom, no tempo certo, Deus nos coloca na terra, Ele já nos deu a terra, a promessa foi Ele que fez, não precisamos lutar, Deus nos colocará lá. Ficaram com essa mensagem negativa, amedrontando o povo, chamando de fantasma, enquanto 2 homens estavam dispostos a lutarem
pegar a espada e lutarem e possuir aquilo que Deus os havia prometido para eles. Esses são homens de verdade, são os corajosos, os valentes que Deus tem levantado. Eu digo que nessa nação, Deus tem levantado valentes também, homens valentes, que não têm se amoitado com medo de apresentar sua cabeça. Jesus não teve medo dos seus perseguidores, quando ele foi aquela noite orar com seus discípulos, e aqueles com vara-paus e todo tipo de coisa para prendê-lo, e perguntou: a quem procurais? Eles disseram: a Jesus Nazareno. Ele disse: eu sou ele. Então, esse é o Jesus que deve estar nesta noite no coração de cada filho, de cada filha de Deus. É um Jesus que disse: esse sou eu sou crente dessa mensagem, eu sou crente dessa verdade, eu me levanto por essa palavra, eu me levanto por essa verdade, não me envergonho, não me envergonho de tomar posição ao lado dos pouco desprezados do Senhor, e defenderei esta causa. Esse é o Jesus que nós procuramos hoje, esse é o Jesus que nós precisamos hoje, esse é o Jesus que a igreja precisa hoje. É um Jesus que tira o medo e coloca a coragem, força, ousadia. Eles realmente se levantam para vencer e não conhecem a palavra retirada, a palavra derrota. São homens e mulheres que foram selecionados, a nata do povo de Deus, a nata. Deus deixou o seu próprio povo, judeus, para escolher um povo para ser sua nata, sua noiva, tirou do meio dos gentios. Você acha que você, como gentio, molenga, covarde, vai fazer parte de uma noiva? Não vai fazer. É os melhores, é a nata do povo de Deus é que vai estar no arrebatamento. Homens e mulheres que tiveram coragem de se posicionarem pela verdade. Não tem medo de perder a sua reputação. Então nós, agora estamos quase entrando aqui na nossa palavra de hoje. Eu quero lembrar disso aqui porque eu achei muito interessante. Talvez para alguns não é, mas para mim foi muito interessante quando o profeta fala na mensagem porque sou contra a religião organizada, e também na mensagem Influência de janeiro de 1963. Nós não temos essa mensagem traduzida em português, aonde eu sei, eu não a encontrei, né?